e se colocar diante do Senhor para servir, você nunca vai estar preparado. Desejamos te adorar, Cristo amado, vem teu povo abençoar, Cristo amado, vem teu povo abençoar, ao perdido no pecado, seu perigo chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir, aos enfermos, nessa entidade acudir, aos enfermos, traz o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor, chama os ternos cordeiros no regaço teu pastor, dá-lhe os passos dá-lhe os passos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua amável proteção. Cantaremos tua amável proteção. Amém? Muito bem, irmãos. Só recordando alguns pedidos de oração, né? Eu peço que os irmãos continuem orando pela esposa do irmão Valdez, né? Pela irmã Juvenil, que está lá na região serrana. Ele não está podendo ir para lá porque a neta dele pegou Covid, e aí ele não está podendo ir para lá por causa que a netinha dele está com a Covid. Ela está bem, mas ele acaba não podendo ir lá ver a esposa, tá? Eu peço que os irmãos orem. Também peço que os irmãos orem, né, pelo culto da semana que vem. Nós vamos fazer o culto na parte da manhã, depois vamos estar lá em Niterói, se Deus quiser, né? Aqueles que puderem e quiserem participar estão convidados, tá bom? Então, vamos lá prestigiar o Pietro. 7 aninhos. Deus abençoe, tá bom? Nós vamos orar mais uma vez, depois eu vou passar a palavra para o irmão Francisco, que vai trazer a mensagem nesta noite. Pai querido, Pai amado, muito obrigado pelas tuas bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem sido realmente um pastor que tem cuidado de nós, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor está sempre conosco. Nós ouvimos a sua voz e queremos acompanhar o Senhor. Sabemos que o Senhor nos leva para verdes pastos e em ti, ó Pai, podemos descansar. Abençoa, Pai, teu servo que vai trazer a mensagem, que ela possa falar aos nossos corações. É o que pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmão Francisco, por favor. Enquanto o irmão Francisco vem, eu quero agradecer a presença do Renato, que está aqui conosco. Deus abençoe. Renato é um
um amigo nosso. E também o casal, né? O Carlos e a, como é que é seu nome? Marina. Deus abençoe, obrigado. Mas o Estevão não é mais visitante. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Nós estamos aí um pouco avançados no tempo. Peço aos irmãos um pouco de paciência. Tem só mais ou menos 1h15 de pregação, 1h30. Não vai passar disso não, tá? Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Amém? Vou ler então os versículos do 1 ao 4. E diz assim a palavra de Deus: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, que o Senhor abençoe a leitura dessa palavra. Parece até que a gente combina, eu e o pastor Ismael, mas normalmente, quando eu venho trazer a mensagem, antes tem uma palavra, tem que ser alguma coisa, as nossas mensagens meio que estão de alguma forma alinhadas, né? O pastor hoje falou dos dons, falou do Espírito Santo, e esse é o tema dessa mensagem. Aqui, não vou falar dessa questão das línguas, eu já preguei sobre isso numa outra ocasião, mas sim que esse texto ele é conhecido como a descida do Espírito Santo. Está até, se a sua Bíblia tiver ali um títulozinho ali, né, naquele intervalo, tem ali a descida do Espírito Santo. Ele é assim conhecido. E aqui no versículo 4 ele diz que foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito. Então quando a Bíblia fala Espírito, em se tratando de Deus, está falando do Espírito Santo, não precisa estar escrito Espírito Santo. E Espírito Santo é o tema da mensagem de hoje. Eu pergunto, quem aqui acha que havia o Espírito Santo antes desse evento? E no Velho Testamento, quem aqui acha? Levanta a mão. Amém, havia. E nós vamos estudar isso, porque é importante entendermos a ação do Espírito Santo desde a sua criação, a criação da terra e tudo mais, até os dias de hoje. Para mostrar, então, a presença do Espírito Santo, vou convidar os irmãos aí lá no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11. Aí Davi, né, está confessando seus pecados e tal, está muito arrependido, fica feliz. E aí no versículo 11 ele diz o seguinte: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então o Espírito Santo, Davi tinha o Espírito Santo, irmãos? Amém. Davi tinha o Espírito Santo. Vamos dar um pulo lá no livro de Gênesis. Logo o primeiro livro da Bíblia, né? Capítulo 41. 41, versículo 38. Diz assim também, a palavra de Deus, Gênesis, esperar os irmãos chegarem lá, primeiro livro da Bíblia, capítulo 41, versículo 38, diz assim: E disse Faraó a seus servos: Acharíamos um homem como este, de quem haja o Espírito de Deus? Irmãos, quem é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo. E aqui ele está falando então de José, que ele tinha, né, interpretado os sonhos, dado a orientação, tudo pela graça de Deus e a ação do Espírito Santo na vida do próprio José. E o faraó se impressionou com isso, falou: olha, tem alguém no mundo que tenha esse Espírito de Deus? Ficou super impressionado. Não sabia ele que tinha muitas outras pessoas que tinham o Espírito Santo, mas naquela ocasião o único que ele conheceu
foi justamente aquele por meio do qual veio a salvação. Então o Espírito Santo, ele está ligado à obra de salvação. Amém, irmãos? Amém. Muito bem. Muitos no Antigo Testamento tinham o Espírito Santo. Muitos outros tantos, vocês acham que tinham os dons? Se tinha o Espírito Santo no Velho Testamento, será que tinha os dons? E aí, o que vocês acham? Será que tinham dons do Espírito Santo no Velho Testamento? Tinha, não tinha? Porque o Espírito de Deus mudou? Não, ele é o mesmo, antes e depois. Por que isso é relevante? Porque nós acreditamos, muita gente, nós não, né? Muita gente acredita que, eu vou dar um testemunho que eu ouvi, os irmãos me digam de que igreja foi esse testemunho, de que igreja é a pessoa que me deu esse testemunho. Ele disse o seguinte: eu estava lá no culto, certo? E aí naquele culto estava rolando um louvor e tal, aquela coisa. De repente, ele viu um espírito vindo na direção dele e blau, bateu nele. Aí caiu, começou a não se controlar e falava em línguas e tal, e não conseguia se controlar e tal. De que igreja vocês acham que é esse irmão? Esse irmão? Pentecostal? Alguém tem alguma outra teoria? Não? Igreja Católica. Pois é, a Igreja Católica tem isso, acertou. Ponto para as mulheres. Enfim, Igreja Católica relatou esse testemunho. E as pessoas acreditam que você só recebe o Espírito Santo quando tem esse batismo, que é quase um golpe nesse caso, e você tem que manifestar alguma coisa, cair no chão, rolar. Mas é importante dizer que não tem exemplo na Bíblia de ninguém que tenha imitado o animal. O único que imitou, que ficou louco, selvagem, foi por punição de Deus, né? Então, se alguém começar a imitar um animal aí, e for de Deus, está sendo punido por Deus, porque foi lá Nabucodonosor, né? E falou: olha, o reino que eu construí, antes de acabar, diz o texto, Deus foi lá, deixou ele doido como as feras, saiu, foi viver 2 anos lá, no meio do mato, igual um doido, o cabelo cresceu, a unha cresceu, ficou irreconhecível. Então, não existe esse exemplo na Bíblia de homem cristão que tenha recebido o Espírito Santo nesse impacto e tudo mais. Então é importante a gente entender isso. Quando que nós recebemos o Espírito Santo? Quem aqui sabe? Nós recebemos o nosso Senhor Jesus como Salvador. Mas estou me adiantando e vamos lá em Êxodo 35. Êxodo 35, porque eu disse que havia uns dons, né, do Espírito Santo. E nessa questão de haver a necessidade de manifestação dos dons para a pessoa confirmar a sua salvação, as pessoas se restringem aos dons. O próprio pastor leu aqui, né? Lá, 1 Coríntios, tem uma série lá de dons explicando. Eu vou perguntar para os irmãos: o que vem a ser um dom? Quem sabe o que é um dom? Dom significa o quê? Amém. Dom significa dádiva, que significa presente. Um dom de Deus, o dom do Espírito Santo, é aquilo que nós recebemos de forma, ninguém complementou, gratuita, recebemos de graça. Aquilo que eu não tinha, eu passei a ter. De quê? Presente que Deus me deu. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Eu estava condenado, eu estava morto, eu ia para o inferno, Deus me deu de presente um dom de graça, um presente eterno, que é a salvação. Então, quando a Bíblia fala que tem muitos dons, são habilidades, são conhecimentos, às vezes, que nós, ou que a pessoa que recebeu, não tinha, mas passou a ter. E aí pode ser qualquer coisa que ela recebeu de graça. Então lá em Êxodo 35, versículo 31, diz assim: e o Espírito, vou ler o 30, depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, conhecimento em todo lavor. Então o Espírito de Deus, esse Bezalel, depois Aiolabe, são as personagens aqui descritos nesse texto aqui, são aqueles que vão trabalhar no templo.
e outros tantos. Então Deus deu capacidade que eles não tinham de fazer as costuras, as tinturas, de fazer as coisas em ouro, os ornamentos. Eles não tinham, Deus os capacitou. Foi um dom de Deus. O Espírito de Deus os encheu e os tornou hábeis a construir o templo da forma como era da vontade de Deus. Foi um dom de Deus. Aí o dom de artesão, no caso, de trabalhar. Mas é importante que o texto diz aqui também, nesse mesmo versículo, que Deus não só a sabedoria, o entendimento e o conhecimento em todo o lavor, porque lá em 1 Coríntios, o texto que foi lido lá, ele diz, quando está falando das línguas, se eu falar em línguas, de que isso me adianta, mas tem que falar com entendimento, com conhecimento, porque muitas vezes, aquilo que Deus nos dá, nós precisamos o quê? Cultivar. Então vamos supor que eu do nada comecei a tocar violão, do nada, dom de Deus, ele me deu um dom aqui. Se eu não treinar, eu vou murchando essa minha habilidade que Deus me deu. Então tem que praticar, treinar e tudo mais, isso para tudo na vida. Por exemplo, eu muitas vezes orei para ter o dom de pregar. A cada mensagem que eu trago, eu tento forçar a ação do Espírito Santo nisso. Como? Eu escrevo menos, só isso. Antigamente, se vocês repararem minhas mensagens, tinha lá 12 páginas, porque eu tinha medo de falar alguma coisa errada. Ou seja, eu queria controlar a ação do Espírito Santo através das minhas capacidades, e eu prejudicava então, portanto, a mensagem que o Espírito Santo tinha a trazer. Hoje, graças a Deus, eu procuro trazer mais versículos, deixar o Espírito Santo falar com cada um, de acordo com o que seja a vontade de Deus. Vamos seguir mais adiante aí, Deuteronômio 34. Você está lá em Êxodo, vai um pouquinho mais à frente, você já vai chegar em Deuteronômio. 34 é o último capítulo de Deuteronômio, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 9, diz assim: E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Muito bem, então o que o texto está dizendo aqui? Que Deus encheu Josué com o seu espírito para que Josué pudesse guiar o povo, já que Moisés não ia poder mais levar adiante a caminhada até a terra prometida. Então tudo isso são dons. A sabedoria que Salomão recebeu foi também um dom, um presente que Deus deu a ele. Muitos outros personagens foram guiados pelo Espírito Santo. Vamos lá em Juízes. Logo, seguir aí mais um pouquinho à frente, você já vai ver. Juízes, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 25. (24 e 25). Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Muito bem, então a capacidade de liderar e de tomar decisões pelo Espírito Santo, nós temos essa capacidade, e às vezes quando nós fomentamos o nosso espírito ao invés da nossa carne, como assim? Se você lê a Bíblia, se você ora, se você estuda a palavra, você está alimentando o seu espírito. Se você frequenta a igreja, se você se preocupa em ensinar a palavra de Deus, se você evangeliza, você está alimentando o espírito que está em você. E nós estamos em constante conflito entre aquilo que nós queremos e o que nós devemos fazer. Todos nós sabemos que devemos seguir as ordens de Deus, de fazer o que está escrito na Bíblia. No entanto, a gente enfrenta dificuldade. Quando nós cedemos às nossas dificuldades, alimentamos a nossa carne. Quando nós vencemos a nossa dificuldade, fazemos o que é certo aos olhos do Senhor, alimentamos o nosso espírito, e isso nos permite caminhar segundo o Espírito Santo de Deus, conforme aconteceu aqui nessa ocasião, que
que o Espírito vai incomodando Sansão, aí é certo local, aí é outro local, e ele vai fazendo. Aconteceu com Paulo e aconteceu com muitas outras pessoas. Muito bem. Salomão, né, como eu disse, recebeu ali a sabedoria. Agora eu pergunto, qual é a principal função do Espírito Santo? Será que a principal função do Espírito Santo é nos dar dons, nos capacitar a fazer grandes coisas? Será que é nos permitir falar em línguas? Qual é a principal função do Espírito Santo? Será que é interceder? A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Será que essa é a principal função? A principal função do Espírito Santo, vamos lá, 2 Coríntios. Vou deixar aí em aberto, né, a principal função. 2 Coríntios. Capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Então, o Espírito Santo é o nosso selo, é o Espírito Santo que nos une a Cristo, certo? Jesus Cristo falou que ele e o Pai eram um, e ele orou para que aqueles que ouvissem e crescem também se tornassem um com eles. Como eu me torno um com Cristo? Quando o Espírito Santo passa a habitar em mim, Deus habita em mim, Deus habita em vocês, Deus habita nessa igreja através da obra do Espírito Santo. E é pelo Espírito Santo que nós somos selados. Aqueles que estão selados vão entrar no reino dos céus. Ele nos salva, é a obra salvadora. Se tem o selo colocou lá, você vai enviar uma carta, botou o selo, fez tudo direitinho, enviou para alguém. Quem pode abrir a carta? O destinatário, não é isso? Se outra pessoa abrir antes, então está cometendo um crime, uma fraude, seja lá o que for. O Espírito Santo, ele é o selo. Quem é que pode abrir o selo do Espírito Santo? Deus. Então eu pergunto, quem tem o selo do Espírito Santo pode deixar de ter? Alguém pode arrancar esse selo? Não, não pode. Então todos nós que aceitamos a Jesus, recebemos a salvação, temos o selo do Espírito Santo, estamos selados para sempre. Amém? Amém. Eu espero que todo mundo que está aqui dentro tenha essa certeza, que o selo, ele é o Espírito, é o dom gratuito de Deus. Ora, mas eu pequei, eu fiz aquilo outro. Não depende de você, não depende de mim. Meus irmãos, se dependesse de mim, eu iria para o inferno. Iria para o inferno, não tem a menor dúvida disso. Mas por causa do sacrifício de Cristo, depende dele. O que eu faço? Eu aceito, porque é um presente. E o presente, alguém fala assim, olha, está aqui um presente, a gente faz essa ilustração às vezes na rua, está aqui um presente para você, essa Bíblia aqui de presente. Você pode recusar esse presente? Alguém pode dizer assim, não quero não, obrigado. Pode recusar. Não, dá, eu trouxe um sapato de presente aqui, pastor. Ih, rapaz, estou cheio de sapato. Dá para fulano que precisa, ele poderia me falar isso? Pode. Por que ele pode me falar isso? Porque ele é livre. Do contrário, eu falo, veste o sapato, pastor, eu tenho que vestir o sapato. Não, eu tenho que respeitar a decisão dele. Depois que ele recebe o presente, eu posso falar, arranquei tudo aqui, fiquei nervoso aqui, arranquei tudo aqui. Depois que ele recebe o presente, eu posso falar, se você não cuidar desse presente, você vai perder. Posso falar isso? Não é dele, não tem nada a ver com isso mais, é dele, é o presente dele. Então quem recebe esse presente do Espírito Santo está salvo para sempre, recebe de graça. Mas ele pode falar assim, não, Senhor, eu não quero, porque se é o selo, e aqui está dizendo que é mais do que o selo, ele é o penhor. Ele é o penhor, ou seja, eu mereço o inferno, eu tenho que pagar esse preço lá diante do tribunal, cujo juiz é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quando eu chegar diante dele, vai estar lido lá que eu mereço ir para o inferno, que eu fiz tudo para ir lá direitinho, me dediquei bastante para ir para o inferno. Aí Jesus vai falar assim, não, peraí, está pago, está aqui o penhor, é o selo do Espírito Santo.
Mas eu posso chegar e falar assim, nada disso, eu sou sujeito homem, eu pago minhas dívidas, você não vai pagar não. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou para o inferno. Quando que eu tomo essa decisão agora? Agora, já até dei a resposta. Eu tomo essa decisão agora, é hoje, não é lá. Lá já está aqui, vai ser apresentados os fatos, ó, aconteceu isso, fulano pregou, fulano pregou, o outro falou, ele não ouviu, agora vai para o inferno. Mas eu fui selado pelo Espírito Santo, e essa é a principal função do Espírito Santo, sem o qual ninguém entra no céu. Mateus capítulo 1, vamos lá, Mateus capítulo 1. Capítulo 1, do 1 ao 6. Olha que interessante agora, hein? Do 1 ao 6. Capítulo 1 do livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Raabe, de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E aí o texto vai continuando, vamos lá no 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, 14 mais 14 mais 14 gerações. É gente pra caramba. Os irmãos acham que foi todo mundo, incluindo Abraão, para o inferno? Você acha que Abraão vai estar no inferno? Quem aqui acha que Abraão vai estar? Não. Todo mundo no céu. Tem como ir para o céu sem o selo do Espírito Santo? Não. Então, esses irmãos já tinham o Espírito Santo muito antes de sequer ter a noção de que viria o Pentecostes, porque o Pentecostes foi uma festividade colocada na lei, como sombra das coisas que viriam. Mas Abraão é antes da lei. A lei começa com Moisés. Quando que alguém... Será que a gente recebe o Espírito Santo pelo batismo? A gente já respondeu. Não, não é pelo batismo. Vamos lá em Romanos 4:11. Romanos 4, versículo 11. Diz assim o texto: e recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Deus é pai de todo mundo? Não. Deus é criador de tudo e de todos, mas Deus é pai daqueles que creem, que recebem o sinal pela justiça, o selo da fé. É o que está escrito aí. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Amém, irmãos? A justiça de Deus foi imputada no seu selo, e eu vou poder dizer, graças a Deus, eu fui justificado pela fé. Amém. Então, quando que a pessoa recebe esse selo? Quando ela crê pela fé. E não quando é batizado. Aí eu pergunto, quantos destes aqui que nós lemos caíram no chão, rolaram e começaram a balbuciar coisas que não dava para entender? Quantos desses aqui? Ninguém. Ninguém. Ao contrário, você tem intérpretes. Ora, se Davi tinha Espírito Santo, tinha lá intérprete, tinha um monte de coisa, um monte de oficiais do reino que trabalhavam, e dentre eles tinha o intérprete. Receber o Espírito Santo
não é, vou repetir, receber o Espírito Santo não é um batismo. Vamos lá em Atos então, capítulo 10. Atos 10. Aí eu vou ler aqui, ó, do 44 ao 48. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo de Pedro, maravilharam-se de que o dom presente do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Então esses irmãos receberam o Espírito Santo, e Pedro olhou aquilo, que eram gentios, e falou assim: ora, eu posso deixar de batizar esses irmãos? Se receber o Espírito Santo e batismo fosse a mesma coisa, essa pergunta não ia ter sentido nenhum, não é verdade? Porque se eles receberam o Espírito Santo, então eles foram batizados. Mas não, ele disse: posso recusar as águas e não batizá-los? Porque batismo é nas águas, é mergulho. Muito bem, e aí, esse evento, ora, nós vemos lá em Atos, capítulo 2, que os irmãos ali começaram a falar em línguas. E depois nós vimos agora que os gentios também começaram a falar em línguas. E aí? Como é que funciona isso? Esse evento, será que esse evento vai se repetir? Será que é necessário que aconteça? Vamos lá em Atos 19. Você já está em Atos aí. Atos 19, do 1 ao 6. Muito bem. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando que? Crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Porque já foram batizados, né? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Então esse é o terceiro evento em que alguém aceitou a Jesus e começou a falar em línguas. Terceiro evento, certo? Mas esse evento nos dá uma dica do que estava acontecendo, porque esses homens já haviam sido batizados, eles já haviam sido mergulhados. Por quem? Por João Batista. Então os homens foram lá no Rio Jordão, foram batizados por João Batista e sei lá onde estavam eles. Depois se encontraram lá com Paulo em Corinto e foram então receber o Espírito Santo ali, quando eles creram. Que evento é esse? Vamos lá em João 3. João, capítulo 3. De que é que eles estão falando? Desse batismo de João, batismo de Jesus, como é que é isso? João 3, versículo 22, diz assim, 22 e 23. Perdão. Depois disso, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Só vou ver um detalhe aqui.
Sim, vamos lá no versículo 29 agora. Não, 26. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, falando de Jesus, do qual tu deste o testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. Então o que está acontecendo? João Batista está batizando no Rio Jordão, uma multidão lá, e de repente chegou Jesus com seus apóstolos, e aí os apóstolos começaram a batizar também, ali. Aí os discípulos de João Batista foram falar com João Batista, falou: olha, aquele que você falou que viria depois de ti, que foi batizado contigo, que você batizou, está lá batizando, né? Aí tem uma explicação, e depois no versículo 30 ele vai dizer o seguinte. Então vamos ler o 27. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que disse. Eu não sou o Cristo, mas sou o enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, ele continuou ali, mas foi diminuindo. Quantas pessoas João Batista batizou? Tem como saber. Milhares. Porque desde o início, aqui nós já estamos bem, aconteceu um monte de coisa aqui. Desde o início ele está lá batizando lá no deserto, as pessoas estão indo, e tem discussão, e vai fariseu, e acontece um monte de coisa, e ele está lá batizando. Depois, passado, instituído a igreja, que começou pelo próprio Cristo, o que vai acontecer? Esses irmãos que foram batizados por João Batista vão procurar Paulo, e ali então eles recebem o Espírito Santo. Muito bem. Lembrando só um detalhe, para não deixar... vamos João 20. João 20, 22. Porque a respeito do recebimento do Espírito Santo, né? Então tem esses homens que receberam o Espírito Santo e começaram a falar em língua, 3 eventos. Mas e quando os apóstolos receberam o Espírito Santo? O que aconteceu? João 20, 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes, lhes serão retidos. Irmãos, pode ler esse capítulo todo depois em casa, o próximo, e me diz se algum dos apóstolos começou então a falar em línguas e fazer essas manifestações. Não fizeram. Por quê? Por que esses apóstolos não falaram em línguas? Por que esses 3 eventos, irmãos, falaram em línguas? E por que hoje não acontece mais? Pois é. Eu creio, vamos lá, enquanto isso, lá em Atos 13. Atos 13, 14. Me perdi aqui, mas enfim, eu creio que esses homens que receberam e começaram a falar em línguas, lá no livro de Atos, capítulo 2, aquela multidão, todos eles já haviam sido batizados. Por quê? Ou pelo menos a maioria deles, por João Batista. Porque em nenhuma ocasião eles vão batizar as pessoas. Na outra ocasião, eles não vão batizar as pessoas. Por que isso acontece? Porque estava sendo instaurada a igreja, estava terminando a maldição que Deus tinha dado à humanidade lá na Babilônia, quando disse o quê? Falou: olha, vocês vão espalhar, vocês vão confundir as línguas, um não vai entender o outro. E o texto aqui diz o quê? Que um entendia e ficaram maravilhado. Nossa, esse homem não é gentio, não é judeu, como é que ele fala a minha língua? Ele fala na língua dele, eu entendo a minha língua. Era esse o dom de línguas. E ali foi manifesto que encerrou aquela maldição. Agora o evangelho poderia ser anunciado a todos os povos, todas as tribos, todas as nações, e de, portanto, pregar o evangelho a todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa foi a ação. E depois fica claro que os discípulos de João Batista, de fato, não tinham o Espírito Santo ainda, foram batizados e foram procurar. Agora, tem muitas outras
olha, o Lourenço, Letícia, tem muitas outras menções de pessoas que foram batizadas ali ao longo do Novo Testamento, do livro de Atos. Você tem o eunuco, você tem a família de Cornélio, você tem um monte de gente. E você só tem esses 3 eventos, essas 3 pessoas que manifestaram tudo isso. Está confirmando a ação e a instituição da igreja, em específico no caso dos gentios. Então, por exemplo, Pedro, ele não estava muito confortável com a ideia de pregar aos gentios. Ele teve a visão, Deus mandou comer lá os bichos, lá que era proibido, Deus foi tratando ali no coração dele. Quando ele pregou aos gentios, e ele viu a mesma coisa que aconteceu na instituição da sua igreja, ele falou, bom, não posso mais fazer, contra o que eu vejo, a igreja está aqui nos gentios também, beleza. Depois, quando chegou no final do livro de Atos, são os apóstolos ali, os discípulos de João Batista. É necessário que isso aconteça hoje? O que vocês acham? Não é necessário. Muitos dos milagres, inclusive tem esse questionamento, né? Muitos textos na Bíblia você vai lendo e Jesus diz várias coisas, vocês vão perdoar, vocês vão curar, vocês vão... E a gente fica se pensando, poxa, cadê isso? Cadê os milagres? Cadê a cura? Cadê? Por que isso não está acontecendo hoje? Tem muitas respostas para isso, não é uma resposta simples. Mas já estou caminhando para o final, eu vou dizer o seguinte, lá em 1 Pedro, a gente já leu isso, fala sobre as orações da família, do casal serem atendidas quando o casal vive em harmonia, tem uma série de coisas, a igreja unificada, purificada, né, expulsando as pessoas que são erradas, sendo perdoados os pecados. Hoje, dentro da vida da igreja, quando Jesus Cristo entregou o Espírito Santo, ele disse isso, a quem vocês perdoarem serão perdoados, a quem vocês não perdoarem serão retidos. Então, a igreja hoje, as pessoas não pedem mais perdão pelos seus pecados, é uma coisa que não acontece. Então é difícil. Hoje, por exemplo, o pastor faz o apelo, faz a ceia e ninguém pede perdão. Está todo mundo aqui sem pecado, irmãos? Não, né? Da última ceia para cá nós pecamos? Pecamos. Eu falo por mim, eu pequei. Você vai me tirar do céu, irmãos? Não, por quê? Porque eu fui selado pelo Espírito Santo. Mas tem um monte de regra que a gente não faz. Na vida ali, eles faziam. E mais, quando foi dada autoridade para eles evangelizarem, para eles perdoarem, expulsarem demônios, fazerem tudo isso, foi quando Jesus enviou os 70. Ele falou, em meu nome vocês farão isso, aquilo, outro. Então eu acredito que parte dos milagres, eles vão acontecer quando nós estivermos fazendo o ID. Em casa, sem ir para a igreja, orando sozinho, não vai acontecer. Pode acontecer? Deus é autoridade, Ele faz o que Ele quiser. Mas a gente tem muita regra para seguir. Bom, o tema hoje era Espírito Santo. E eu espero que isso tenha ficado tudo claro. Já estou caminhando para encerrar, pedir para encerrar a filmagem aí. E ficar todos de pé para nós orarmos. Mas antes de orar, eu queria fazer uma pergunta. Alguém aqui não tem a certeza ainda, olha, não tenho certeza se eu tenho esse selo do Espírito Santo em mim. Eu tenho dúvida, porque uma vez, evangelizando na rua, a gente abordou 2 senhorinhas, né, com personalidade da Assembleia de Deus, né? E aí eu falei com ela, perguntei, né, se você morresse hoje, tem certeza da salvação? Ela disse para mim assim, não tenho certeza, porque eu fiquei afastada há alguns anos, e aí eu já voltei tem 3 anos, mas não pagou ainda. E aí, poxa, ficou feio o negócio, né? E depender disso, o cara se converteu aos 90 anos, e tem que viver até os 180, né? Para poder pagar aquilo ali. Então, por que isso? Porque muita gente prega isso por aí, que se você pecar, você vai perder a salvação, você vai acontecer isso e aquilo outro. Mas não é o que a Bíblia diz. É o selo do Espírito Santo, o dom gratuito de Deus. Então, se alguém aqui ainda não tem essa certeza e gostaria de ter, você precisa receber o presente. Como você faz isso? Lá em Romanos 10 diz, todo aquele que crê e invocar será salvo. Então você precisa crer, eu creio que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador. Amém. E aí você precisa invocar. Como que você invoca isso? Na presença, no mínimo, de 2 testemunhas. Por isso que Jesus mandou os 2 irem 2 em 2.
E a igreja, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estará presente o Senhor. É o local onde o Senhor está presente. Tem alguém aqui que ainda não tem essa certeza, que gostaria de tomar essa decisão e receber esse presente de graça agora? Se tiver, eu convido que fique de pé. Tem alguém? Amém. Então vamos encerrar e orar, por favor.